Eu acho que eu nunca vi tantos indígenas, tantos representantes do movimento negro, mulheres negras, mulheres indígenas, né, com voz, vez ali e essa força toda. E acho que isso foi de uma beleza e de uma força nesse momento que o Brasil está tão em baixa, que a gente está, enfim, sob um jugo, né, tão forte. É maravilhoso. Eu acho que essa foi a grande diferença. Não foi necessariamente na negociação, mas foi trazer essas vozes e dizer que, enfim, o Brasil é muito maior, tem muito mais a contribuir. A maior conferência sobre o clima do mundo, a COP26, acaba de terminar em Glasgow. Importantes decisões foram tomadas e os próximos meses serão cruciais para determinarmos se os países tomarão as medidas necessárias para conter o aquecimento global. O fechamento das negociações teve direito a surpresas e reviravoltas nas horas finais. A salvação do clima, ao que nos parece, foi adiada mais uma vez para 2022, quando o mundo volta a se reunir no Egito para avaliar metas climáticas mais ambiciosas. Nossa entrevistada de hoje do Clima Sem Fake esteve presente nas negociações dessa COP26. Ela é especialista em políticas públicas de adaptação à mudança do clima. Nathalie, um prazer enorme receber você aqui hoje. Bem-vinda ao nosso papo. Jana, é um prazer estar aqui com você depois dessas intensas 2 semanas de negociação que de fato duraram o suficiente aí para valer pelos 2 anos em que a gente teve esse ato de COPs, né, de Conferência das Partes do Clima. Eu queria começar, Nathalie, essa entrevista te perguntando qual o balanço que você fez dessa COP26. Olha, o balanço que eu faço da COP26 é um balanço de um copo meio cheio, meio vazio, porque a gente tinha 3 ou 4 grandes expectativas para essa COP. Um era um aumento da ambição climática e, por isso, uma redução da distância entre as promessas feitas por países, enfim, por grupos de países em relação a 1,5 graus, né? E que o próprio 1,5 graus se tornasse uma referência mais concreta e não mais 2 graus. A outra era a questão do financiamento climático. Um terceiro era a questão de adaptação e perdas e danos. Então, trabalhar melhor essa ajuda e trabalhar melhor os próprios conceitos, né? O que está envolvido nisso, nessas reparações. E um quarto ponto, que não era necessariamente uma discussão nas salas de negociação, mas que é o espírito do Acordo de Paris, que é fazer a transição andar mais rápido. Isso tem uma pressão forte na economia real, né? Tem muita coisa acontecendo na economia real que precisava se refletir dentro da decisão final. Desses 4 pontos, eu acho que a gente avançou em todos, não necessariamente a contento. Nenhum deles está maravilhosamente bem, tá? A gente consegue ver na decisão final da COP26, no chamado Pacto Climático de Glasgow, elementos muito concretos, desde a questão de abandonar, né, de deixar para trás os subsídios para combustíveis fósseis. Então, acho muito importante, acho que a gente conseguiu avançar nesse sentido. É particularmente importante essa questão do financiamento, porque essa meta de 100 bilhões, que foi muito falada, tem sido muito falada na última década, ela não, enfim, saiu ali um número, mas não foi um processo de discussão, né? E o que se chegou a bons termos em Glasgow é isso, que durante 2 anos a gente vai ter um processo muito mais completo, vai ter um comitê trabalhando em torno disso, a gente vai ter condições aí de se organizar. Então, acho que temos processos legais. Agora, o recurso, quem achava que, sei lá, os Estados Unidos iam chegar em Glasgow e colocar um cheque na mesa, obviamente se frustrou, não era disso que se tratava. E a gente sai de Glasgow com uma perspectiva, o que não quer dizer que se tem qualquer garantia, é importante que isso seja dito, pode ser uma ilusão também, mas a gente viu uma série de acordos, né, o do metano particularmente, inédito, muito importante, mas também alianças para acabar com o financiamento a combustíveis fósseis, para fazer a transição total do carvão, teve uma aliança muito importante aí para ir, né, deixar as reservas de petróleo e gás no solo. Então, todos esses acordos que não são tratados dentro das salas de negociação da COP, porque não são multilaterais, eles envolvem várias partes, mas são acordos voluntários,
eles ajudaram, junto com algumas novas promessas, aí, novas contribuições determinadas, a chegar numa expectativa de que a gente fique perto do 1,8 graus de aumento no máximo. É muito melhor que 2,5, né, que 2,7 também, mas é importante que a gente diga que ainda não é 1,5 grau. 1,5 é onde a gente tem que estar, né, para a gente, enfim, porque a gente tem que manter vivo. Então, acho que a COP avançou em larga medida, em processos, enfim, sinais que estão sendo dados pelo poder público aos privados, mas a gente ainda está longe daquilo que a gente precisa, e por isso que essa década, daqui até 2030, a gente tem tarefas realmente hercúleas e muito importantes a serem realizadas. E, Nathalie, como você considera a atuação do Brasil nessa COP? Você acha que existe alguma chance desse governo cumprir o que prometeu, desmatamento zero, reduzir as emissões de metano e etc.? Olha, em primeiro lugar, eu acho que a sociedade civil brasileira está de parabéns, porque a sua presença forte, enfim, maciça, né? A gente teve aí 40 representantes indígenas, mais de 80 jovens, 17 governadores de estado, N representantes do empresariado, enfim, cientistas. A sociedade brasileira mostrou uma cara muito bonita, né, e levou uma mensagem, foi um coro de vozes realmente dizendo que nós aqui estamos prontos para ação. Então, é muito importante que a comunidade internacional tenha ouvido isso e que saiba que nós somos muito maiores do que o governo que está aí ou qualquer um que venha depois e que não esteja à altura desses nossos compromissos. Então, muitas coisas foram contornadas e eu acho que, ao mesmo tempo, a gente viveu sob muita tensão essas 2 semanas, porque o governo assumiu uma série de compromissos e soltou uma série de planos, mas nunca com muita transparência. Então, nunca houve uma conversa franca com nós, né, com todos nós, sociedade brasileira, para nos explicar o que era a meta de 50% de redução até 2030. A gente vai ter muito trabalho no ano que vem, inclusive para fazer com que alguns desses acordos que o Brasil assinou, o do metano, que é muito importante, que nos dá grandes oportunidades na agenda da agropecuária, para esse do fim do desmatamento, para que isso, no mínimo, seja incorporado a alguns dos instrumentos que o Brasil certamente vai ter que submeter à ONU, mas, honestamente, não tenho expectativas de que a gente vai ver qualquer melhora significativa e, infelizmente, nos resultados, né, das emissões ou mesmo na qualidade das políticas públicas até o final de 2022. O Amazon Gate está aí para nos dizer que não há, que basta, né, que não há qualquer perspectiva diferente disso. E as metas do recente estudo que você ajudou a coordenar, Nathalie, são muito mais ambiciosas do que as anunciadas. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse estudo e te perguntar se você acha que existe ambiente político para que essas metas sejam assumidas por um próximo governo. O Clima e Desenvolvimento, que foi esse trabalho que envolveu 150 especialistas em emissões, certamente dos maiores no Brasil, e outros 150 líderes, né, tanto indígenas quanto de comunidades periféricas, quanto CEOs de empresas gigantes brasileiras e também empreendedores governadores, prefeitos, enfim, esse coro de pessoas, de vozes que se reuniu para pensar em como é que a gente qualifica o desenvolvimento do Brasil através da descarbonização, chegou à conclusão de que, no mínimo, a gente pode e deve chegar a 2030 com uma redução aí de 66% das emissões em relação ao ano de 2005, que foi um ano de pico, né, enfim, desmatamento, também de emissões no Brasil. E aí nós trabalhamos num novo patamar muito mais ambicioso, de fato considerando o fim do desmatamento na Amazônia e na Mata Atlântica. E aí a gente consegue chegar a 0,51 gigatoneladas em 2030 e sentimos uma vontade enorme de todos esses atores, que eu acho que é uma amostra muito representativa do Brasil, de implementar essa visão, né? E não só num próximo governo federal, mas desde já. Então, nós ouvimos governadores que mudaram a sua posição, por exemplo, em relação ao carvão, que apoiavam, por exemplo, minas de carvão, não apoiam mais, publicamente já retiraram o apoio. A gente viu prefeitas e prefeitos já trabalhando com seus planos de transição, né, fazendo a transição dentro dos prédios públicos, e a gente está vendo que eles estão sob pressão e sob vontade também, com vontade de fazer tudo isso acontecer. E, Nathalie, essa COP parece ter sido marcada pela participação de muitos grupos indígenas, jovens, negros, periféricos.
Você acha possível esses movimentos participarem das negociações, serem considerados como partes? Olha, a gente tem 9 grupos dentro da Convenção do Clima, né, que são representações oficiais, então os indígenas são o que a gente chama de constituency, né, e que tem sido muito bem sucedido, tanto que os indígenas criaram um mecanismo dentro da Convenção Quadro, não estão só na marcha, liderando marcha, mas também estão ligados nas salas de negociações, trabalhando ali diretamente. Os jovens também muito presentes, a gente teve esse ano a honra, né, de sermos representados pela Chai Suruí, que falou logo antes do secretário-geral da ONU. Eu acho que a grande novidade para a gente nessa COP não foi necessariamente esses grupos serem ou não escutados ou estarem lá dentro trabalhando com as suas propostas e recomendações, mas foi a representação, no caso da delegação brasileira. Eu acho que eu nunca vi tantos indígenas, tantos representantes do movimento negro, mulheres negras, mulheres indígenas, né, com voz, vez ali, e essa força toda. E acho que isso foi de uma beleza e de uma força nesse momento que o Brasil está tão em baixa, que a gente está, enfim, sob um jugo, né, tão forte. É maravilhoso. Eu acho que essa foi a grande diferença. Não foi necessariamente na negociação, mas foi trazer essas vozes e dizer que, enfim, o Brasil é muito maior, tem muito mais a contribuir, né? Então, quem sabe nesse próximo período aí a gente vai ter condições, né, de qualificar as nossas políticas a partir da participação desses grupos que, enfim, tem propriedade para falar de todos esses assuntos que são discutidos na COP e que a gente precisa discutir mais aqui. E, Nathalie, você ainda se considera uma pessoa otimista em relação ao clima do planeta? Acha que ainda é possível haver mudanças significativas que permitam conter o aquecimento global? Olha, eu sou absolutamente otimista em relação à ação. Eu acho que a gente sabe o que a gente precisa fazer. A gente nunca teve uma ciência do clima tão avançada e tão contundente também nas suas mensagens, e a gente tem os meios, né? Há 5 anos, 6 anos, quando o Acordo de Paris foi celebrado, a gente não tinha as tecnologias maduras na área de energia que a gente tem hoje, né? A solar quadruplicou, a eólica duplicou de tamanho, o Brasil saltou aí de uma eólica que era o quê? 3, 4% da matriz para 20% hoje. A gente tem a eólica mais barata do mundo relativamente. Então, o que aconteceu muito rapidamente, que foi esse progresso tecnológico exponencial nesses últimos 6 anos, nessa área da eletricidade, ele deve acontecer nas demais áreas nessa década também. E tudo isso com uma opinião pública forte, né? Há 6 anos a gente tinha uma Greta Thunberg levando, enfim, as massas de crianças e jovens para a rua como a gente tem agora. Eu acho que essa combinação é muito potente e acho que aqui no Brasil a gente tem a grande vantagem de ser um país em que a gente consegue fazer uma descarbonização e completar a nossa transição energética a baixo custo, sem precisar de tecnologias disruptivas e de forma inclusiva. A gente consegue trazer negros, negras, indígenas e mulheres, né, para o centro, para o protagonismo também do desenho, do desenvolvimento dessas soluções. Então, acho que a gente pode sim, e estou muito empenhada que a gente tem uma boa história para contar ao final desse período. E quais os caminhos que o cidadão comum pode fazer para contribuir com a luta climática? Acho importante dizer que nenhum indivíduo, por mais que faça tudo perfeito, que ele faça tudo da maneira mais sustentável possível, não vai resolver a crise climática. A gente sabe disso, mas é importante lembrar. Eu acho que a grande contribuição que cada um de nós pode e deve dar é olhar para os grandes responsáveis, cobrar deles as soluções, inclusive tomar decisões de consumo, né, que vão nessa linha de penalizar ou de dar um sinal para essas empresas, para essas companhias, de que a gente não quer mais, a gente não tolera mais, né, viver num mundo em que elas ditam o que é feito ou vai deixar de ser feito. Então, usar as redes sociais como um mecanismo de pressão hoje é muito efetivo, e a gente tem que fazer mais. Então, que a gente use o consumo, que a gente use a nossa voz política para, de fato, contribuir para resolver, para dar a resposta certa, e não para cair nas falsas soluções. Poxa, Nathalie, super obrigada aí pela sua participação, pelas suas explicações, acho que contribuíram demais, foi super importante, te agradeço imensamente e a gente se vê em breve. Diana, quero super agradecer, para mim foi uma honra participar, muito obrigada.